Você se lembra do filme Questão de Honra? Aquele clássico dos anos 90, onde Jack Nicholson interpreta o Coronel Jessup, um general casca-grossa que vai parar no tribunal e simplesmente engole a cena inteira com um monólogo histórico. Lá pelas tantas, Tom Cruise se exalta e grita: I want the truth! You can't handle the truth! Pois é, parece que a cena se repetiu, mas agora na vida real. Só que o Jack Nicholson da vez atende por Marco Antônio Freire Gomes, um general de verdade que foi parar na Suprema Corte ontem e fez história. Só que, diferente de Hollywood, o Tom Cruise da nossa versão é o ministro Chandelle, que definitivamente não estava preparado para ouvir a verdade. Muito menos para ser desmentido em rede nacional, ainda que tenha censurado tudo para variar. O general Freire Gomes entrou no palco do STF, rasgou o roteiro da farsa do golpe e deixou Xandão tremendo mais que militante do PSOL sorteado para fazer exame toxicológico. A verdade apareceu e, como diria o próprio Jessup, ela não foi nada fácil para o Xandirene engolir. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. E o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Senhoras e senhores, preparem-se. O roteirista da República, também conhecido como Alexandre o Glande, acaba de ver seu grande épico golpista se transformar numa comédia pastelão de quinta categoria. E o vilão não foi preso. O mocinho não foi quem ele queria. E o roteiro foi rasgado e jogado fora por um general com cara de "tô de saco cheio". Em seu habitat natural, o Supremo Tribunal Federal, Xandemar, o ministro em vias de surto, estava prestes a degustar mais uma sessão sabor golpe, com cobertura de fake news e chantilly de prisão preventiva. Mas eis que o general surge, Marco Antônio Freire Gomes. Um ex-comandante do Exército, 50 anos de farda, zero paciência para narrativa e nenhum pix na conta. Aqui é o Exército, irmão. Não sou roteirista da Globo News, não. Freire Gomes chegou, sentou e começou a destruir a ficção jurídica elaborada pela Polícia Federal, com a mesma sutileza de um rolo compressor. Não teve voz de prisão ao Bolsonaro, não teve pressão, não teve GLO de verdade. Teve só um papel vazio com considerandos jurídicos. Ou seja, a minuta do golpe era mais vazia que a programação da TV Cultura no domingo à tarde. Aí, o que faz o nosso Lorde Supremo? O guardião da Constituição, que virou o roteirista-chefe da distopia? Surta!
É isso mesmo, como qualquer vilão de novela mexicana, Chanderleia solta a franga, pula a etapa da compostura e vai direto para a humilhação pública da testemunha. Acha que o general está mentindo? Acha que o general mentiu na PF? Acha que o general mentiu agora? Acha que o general mente até no horóscopo? Ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou está falseando a verdade aqui, disse Chandelle. Mas o melhor momento vem depois. A defesa do general pede para exibir o depoimento à PF, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, que desmontaria a acusação. O que faz Chandemar? Não, obrigado. Transparência não é coisa de democracia. Aqui a gente trabalha com sigilo e pressão psicológica. Freire Gomes ainda manda um. Com 50 anos de exército, eu nunca mentiria. E aí o Xandão solta fumaça pelas orelhas. Parece aquele chefe que descobre que o estagiário leu o contrato antes de assinar. Pior, o general era testemunha de acusação. Isso mesmo, a peça-chave da farsa foi lá, com cara de quem não dormiu bem e basicamente disse: essa história de golpe, só se for golpe de marketing. Enquanto isso, lá no X, o ex mais amado do Brasil faz sua tradicional aparição e joga no ventilador. Mais um que manda mais mentiras pra latrina, tá ok? Elegância de um poeta, estilo de um estivador. Mas a verdade está lá. Se até a peça central da acusação desdiz o que falaram por ele, então temos o quê? Exatamente, uma trama de novela sem protagonista, sem antagonista e com um diretor surtado. O general negou ter dado voz de prisão, minimizou participação de Felipe Martins, negou a autoria de Anderson Torres. Por fim, negou veementemente que Bolsonaro tenha o pressionado a apoiar uma operação de garantia da lei e da ordem. Quem você pensa que é? É a farsa sendo desmontada na frente dos criadores da farsa. O general enterrou com a narrativa construída pelo cabeça de pirulito. Enterrou o golpe. Agora fica fácil entender porque o STF proibiu que fossem feitas imagens ou filmagens nesse dia. Além do mais, Moraes se irrita com o depoimento, ou seja, a parcialidade do julgador é escancarada. Parece que o ministro vê o ex-presidente como um inimigo figadal. A condenação é uma questão pessoal para ele. Jamais um julgamento desses vai prevalecer ao longo do tempo. Como um funcionário público investido de ministro, sustentado pelos contribuintes, impõe sigilo no seu trabalho e ainda ousa ameaçar uma testemunha, no caso um general? Pensa nas ameaças que ele fez. Se o delator não falar o que eu quero, eu ameaço até o cachorro da família de prisão. Se a testemunha não disser o que eu preciso para construir a narrativa, eu chamo de mentiroso, mesmo sendo um general. Parabéns aos envolvidos que ainda estão permitindo todos esses abusos. Um dia também vai ser com vocês. Agora, por que o general Freire Gomes deu essa surra de verdades no Chandemar? Não caiu o Pix? Ficou com medo da turma do Tio Sam? Ficou solidário aos inocentes presos? Não importa o motivo, contanto que fale a verdade. Agora pense comigo, se tudo é tão legítimo, por que proibir gravação da sessão? Será que o STF está com vergonha? Ou é só aquele medinho de virar meme? Acho que é medo de virar meme. Chandeleide já tinha confessado isso outro dia. Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news. Afinal, que tipo de democrata ameaça uma testemunha porque ela não disse o que ele queria ouvir? É tipo o diretor do teatro gritando: se o ator improvisar, cancelo a peça e prendo o elenco inteiro. E agora a pergunta do milhão: quem escreveu a famigerada minuta do golpe? Sugestão honesta? Miriam Leitão. Porque só sendo ficção mal escrita mesmo. E por isso ganhou cadeira na BL. A de alucinação brasileira legalizada.
O STF vai fingir que nada aconteceu. A imprensa vai dizer que o general se confundiu. E o Xandão vai provavelmente abrir um inquérito contra a sinceridade. O importante é que agora a defesa de Bolsonaro ganha fôlego e prepara novos questionamentos que darão tempo a Bolsonaro. Se a prisão ocorrer, não tem mais como dizer que todo o trâmite foi seguido à risca. A história já escolheu quem é o vilão e quem é o mocinho, e vai ser difícil mudar isso na cabeça do povo. E, como cereja em cima do bolo, logo após o depoimento, a voz oficial do regime, William Bonner, no Jornal Nacional, inocentou Bolsonaro ao vivo para todo mundo ver. Começou hoje, na primeira turma do STF, a fase de depoimentos do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Esse grupo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. O último a prestar depoimento foi o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes falou sobre a reunião no fim de 2022, em que Bolsonaro teria apresentado, segundo ele, um estudo sobre o GLO, Estado de Sítio e de Defesa, instrumentos que estão previstos na Constituição. Pois é, Bolsonaro inventou o golpe constitucional previsto na Constituição. Nem a assessoria de imprensa oficial do regime consegue sustentar mais essa mentira. Que beleza. Até o jornal mais mentiroso indiretamente é obrigado a falar a verdade. Até onde o trabalho de Trump no Congresso e Justiça dos Estados Unidos provoca pânico e mudanças na Globo. Ou foi apenas o testemunho de Freire Gomes que escancarou a mentira de Xandemar? Que golpe é esse que consta nas leis da Constituição? Veremos grandes surpresas. Mas para quem ainda acredita em narrativa, fica o recado. A verdade é como o exército, aparece na hora que menos se espera e quando chega, é bom sair da frente. E assim como no final de Questão de Honra, o tribunal ficou em silêncio, menos por justiça, mas por constrangimento. No filme, o personagem de Jack Nicholson sai algemado, mas sai de cabeça erguida, gritando que estava apenas fazendo o trabalho sujo que ninguém teve coragem de fazer. Já no nosso reality distópico tropical, o general Freire Gomes não saiu algemado. Quem saiu algemado foi o enredo furado do golpe. Amordaçado pela lógica, soterrado pela compostura de um militar que foi lá, olhou nos olhos de Chandler Clayson e disse com todas as letras, sem precisar gritar: "Eu aguento a verdade, e é por isso que eu a trouxe." Enquanto Chandelícia, o nosso cruzado da censura, se descabelava como se tivesse perdido o VAR no jogo decisivo, o general manteve a farda limpa e a postura firme, enterrando com honra a farsa escrita às pressas por delatores premiados, jornalistas militantes e ministros raivosos. Fechamos assim mais um capítulo da tragicomédia institucional brasileira, onde o roteiro é de ficção, mas os atores acham que estão em House of Cards. Spoiler, estão mais para os trapalhões no Planalto Central. Até a próxima sessão de Inquérito Censurado, com novos personagens, novos absurdos e, se a sorte permitir, mais uma dose de verdade que eles não aguentam ouvir. Você acha? A verdade dói, mas rir da cara deles alivia. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo 6 meses? E como que eu nunca acreditei Cláudia, em você? Como que eu nunca eu descobri achava, isso? Cláudia, que isso eu não fosse prejudicar. Me desculpa, como eu não tive culpa disso. Como você fez isso comigo? Cláudia, me perdoa, Cláudia, me perdoa. Eu não quero vou perder te perdoar. Você. Me desculpa. Eu não vou te perdoar. Me desculpa, Cláudia. Eu não gosto te de perder, homem careca. entendeu? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.